A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Vamos dar início a mais um culto, não, mas o culto, porque é para uma pessoa muito especial. É por causa dele, é por ele que nós estamos aqui nesta noite, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. E é reconhecendo isto, é reconhecendo a grandiosidade desse Deus maravilhoso, desse Deus amigo, desse Deus cuidadoso, desse Deus zeloso, é que nós saímos da nossa casa e subimos até, ó Deus, a tua casa, Betesda, casa de pão, lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de receber vitória, lugar de receber palavra de conforto, de consolo, de orientação. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, lugar de receber cura, libertação, transformação, resposta. Senhor, nós queremos, Senhor, faz tudo isso e muito mais. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, sendo esse Deus tão grande, olha para nós e cuida de nós, que somos, ó Deus, povo teu, bichinho de Jacó, como diz a tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer por esse privilégio e por essa oportunidade. Nós somos um povo mais feliz desta terra, porque nós temos na nossa vida, nos nossos corações, aquele que cuida, aquele que vela pela sua palavra para o fazer cumprir em nossas vidas. Aquele que veio até esta terra e morreu por amor a nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da minha e da sua fé. A Ele toda a honra, toda a glória e a Ele todo o louvor. Senhor amado, toma nossas vidas nas tuas mãos. Que, Senhor, a tua palavra diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ah, Senhor amado, que a nossa mente, ó Deus, venha estar cativa ao teu trono da glória, para que a gente, ó Deus, venha te adorar com entendimento, venha, ó Deus, prestar um culto racional a ti, Senhor amado, Pai querido, Senhor, e ouvir, Senhor, e o que o Senhor preparou para nós nesta noite, ó Deus, porque a tua palavra é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, eu quero, ó Deus, Pai, te agradecer pela vida do nosso pastor, do nosso amigo, pastor Márcio. Senhor, muito obrigada pela vida dele, ó Pai. Este homem que o Senhor escolheu, ó Deus, para estar aqui na tua casa, ó Deus, cuidando das tuas ovelhas. Toma ele nas tuas mãos. Ajuda o teu filho na caminhada contigo. Dá vitória, ó Pai querido, naquelas causas que o teu servo tem colocado diante de ti, Senhor. Tu és, ó Pai, o justo juiz. Tu és o advogado dos advogados. Senhor, toma ele nas tuas mãos. Dá saúde, capacita, dá vitória, ó Deus, não só a ele, mas também a sua casa. Pai querido, junto com ele, nossos presbíteros, muito bom ver ó Deus, presbítero Jones, ó Pai querido. Senhor, muito obrigada pela vida do teu servo, ó Pai. Senhor amado, de poder estar aqui conosco nesta noite, prestando culto de louvor, de oração ao teu nome. Senhor, toma, ó Deus, a cada um deles nas tuas mãos, a cada presbítero, a cada diácono, sustentando, dando saúde, dando força, dando visão, Senhor, orientando eles, ó Pai, como é, ó Pai, que o Senhor quer que ele dirija e conduza a tua igreja, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo aqui na tua casa e que o Senhor ainda há de fazer, porque tu és fiel a nós. Tu és fiel, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém.
Amado Deus, eterno Pai, te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias que diariamente se renovam em nossas vidas. Senhor, e neste momento nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Somos dependentes do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. E queremos, Senhor, declarar o nosso amor ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz, para nos salvar. E nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor. E neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando esse culto que ora se inicia. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, abrir os nossos corações, que possamos entender a Tua palavra, ilumina as nossas mentes, que sejamos, Senhor, praticantes, ó Pai, não meros ouvintes. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, queremos Te louvar, Te engrandecer, o Teu santo nome nessa noite, Senhor. Te pedir que Tu, Senhor, esteja apressando os passos daqueles irmãos que estão a caminho, Senhor, para juntos estarmos aqui consagrando e louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Nessa hora Te pedimos, Senhor, que Tu esteja ouvindo os nossos corações, as nossas petições, Senhor, e falando a cada um de nós através da Tua palavra. Tu conheces a nós mesmos e sabe daquilo que cada um necessita nesse momento, Senhor. Venha de encontro às nossas ansiedades, às nossas necessidades, ó Pai, e edifica o Teu povo nessa noite, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e que saibamos e aprendamos a ser ovelhas do bom pastor que é Cristo, Senhor. Entendamos que, como foi hoje na lição da escola dominical, em João 10, 11, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, ó Pai. Que creiamos e confiamos no Teu amor e na Tua misericórdia nas nossas vidas. Edifica-nos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé, se você puder se colocar de pé nesse momento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você veio. Aí você vai cantar a Deus e vai declarar assim: recebi um novo. Você pode cantar isso e declarar essa verdade. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Como fruto desse novo coração, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa, maravilha. Oh, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo na verdade, expressando o quê? A glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o que? A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Fale isso pro teu irmão, assim, ó. Preciosas para mim, querido irmão. Oh, oh, oh. Som. Deus está no templo, aleluia. Convidamos o reverendo João para comparecer aqui juntamente conosco no púlpito. É um momento importante e especial. Os irmãos podem sentar, a igreja pode sentar. É um momento de invocação, de clamarmos a presença do Senhor para que venha receber a nossa adoração, a honra e a glória e o culto que prestamos ao Senhor. Oração de vocação com a irmã Zineide, por gentileza. A ti toda a honra, toda a glória, ao Senhor dos Exércitos, todo louvor. E foi para, ó Deus, te adorar e prestamos um culto a ti nesta noite, agora juntos com nossos irmãos, ó Pai querido, que nós adentramos pelo teu santuário nesta noite, ó Deus. Senhor amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor amado. Senhor, agora, ó Pai, toma, ó Deus, toda parte desse culto, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor. Amado, a direção, Senhor. Amado, Pai, eu sei que o Natan se preparou, ó Deus da glória. Ah, Pai querido, que o Senhor esteja na direção deste culto, Senhor. Os louvores que vão ser entoados, Senhor. Que o Senhor receba no teu trono de glória, Senhor amado. Pai querido, e a palavra. Ah, Jesus, a palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos liberta, que nos renova, nós vamos receber de ti nesta noite, ó Pai. Amém. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua fidelidade, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Convido a igreja, de pé em reverência à palavra do Senhor, juntamente lermos uma porção maravilhosa da palavra do Deus vivo em Salmos, Salmo 57, versículo 7 ao versículo 11. Do versículo 7 ao 11, em uníssono. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Louvado seja a palavra do Senhor. Convido agora a igreja a louvar ao Senhor um
hino número 10 do Novo Cântico. Louvado seja o Senhor. A igreja pode se assentar. Convido o solista, o diácono Zé Luiz, para louvar ao Senhor. Está com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Esse líder, eu faz parte mais de 20 anos. Glória a Deus. Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que veio do coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza é motivo demais para cantar. Glória a Deus. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. És o motivo da minha canção. Não me pergunte de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história. Eu sou
mostrar o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza motivo demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, teu nome cantarei, Jesus até o fim. E o meu amor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte de onde vim, não. Importa para onde vou, Jesus, meu guia, minha história. Eu te ofereço meu viver, Senhor. E o meu amor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei, és o motivo da minha canção. Não me pergunte para você, eu vi a minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. Amém. O louvor maravilhoso, que Deus continue abençoando o diácono José Luiz, com esse ministério maravilhoso, que é louvar ao Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Estamos chegando, meus amados, ao momento de contrição. Um momento também muito especial, no qual é importante nós termos os nossos corações quebrantados, confessarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, nos arrependermos e nos colocarmos na presença do nosso Deus. Convido a igreja para ficar de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, em Salmo 32, do versículo 7 ao versículo, do versículo 5 ao versículo 7, juntos e uníssono. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessai ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te farás súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia, assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, agora fiquem à vontade, assentados ou ajoelhados ou de pé. Quebrante seu coração, confesse a Deus a sua iniquidade, as mazelas, os vacilos. Em 60 segundos, 1 minuto, eu convido ao presbítero Jonas fazer uma oração audível de confissão de pecados.
subimos à tua casa para o louvor e adoração ao teu nome. E esse momento, ó Pai, queremos confessar os nossos pecados diante de ti. Pecamos, ó Pai, em pensamentos, pecamos em palavras, gestos e até atitude. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor possa receber de nós a verdadeira adoração, para que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor, diante de ti, receber de ti o perdão. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor mandou teu filho lá naquela cruz para nos salvar. Por isso, ó Pai, rogamos ao Senhor que a tua boa mão esteja sobre a tua casa, que a tua boa mão, ó Pai, esteja, ó Pai, com cada um que subiu até a tua casa e estão confessando diante do Senhor os seus pecados, e que o Senhor receba de nós a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, a leitura do Evangelho, que se encontra em Mateus 16, dos versos 13 a 19, assim nos diz: Indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Palavra do Senhor. Vamos agora ter um momento de louvor e edificação, e eu convido o grupo de louvor para conduzir a igreja em adoração. Aleluia. É tempo de louvarmos a Deus, é tempo de clamarmos a Deus, porque toda a terra aclama o Senhor. Você pode se colocar de pé se você puder. Declara: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Adoro
aclame, aclame toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores. Oh, montanhas se prostrem e rujam mar ao som de teu nome. Alegre, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis as promessas pra mim. Oh, você declara, meu Jesus. A igreja pode declarar? Salva. Aleluia! Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Oh, 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 sou por todo meu ser, por tudo que sou, sempre te adorar. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis tuas promessas. Oh, aleluia, pra mim. Oh, aleluia. Oh, são incomparáveis suas promessas. Oh, incomparáveis são tuas promessas. Porque és fiel, Senhor. Sua fidelidade é grande. És fiel, Senhor. Porque assenta entre os querubins e serafins te adoram. Porque estás acima de todos. Oh, Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele está entronizado para que possamos adorar. Acima de todos, acima de tudo está o Senhor. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra
os céus e a terra, montanha e mares, montanhas e mares, declaro que tu és, oh, aleluia, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, coroado está, para sempre reinarás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, oh, erguemos o teu santo nome, minha adoração, em adoração, nos entregamos a ti, e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, oh, aleluia, Ele habita entre nós, o Senhor, Ele habita em santidade, e a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito, e importe que seus adoradores o adorem em Espírito, mas também em verdade, porque do que adianta você estar em Espírito e não estar em verdade, ou estar em verdade e não estar em Espírito? E o Senhor, Ele é digno de toda adoração, porque Ele morreu naquela cruz. Morte de cruz é uma morte considerada uma morte violenta, desonrosa, para criminosos, para pessoas que cometeram piores delitos. E Ele levou isso. E Ele levou isso. Se fez de maldito por nós. Mas também a palavra diz que Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, para que diante dEle todo joelho se dobre, toda língua confesse. E você vai declarar que Ele é Senhor. Tu és Senhor e Rei, governas. Você pode cantar isso para Ele. Faça a sua adoração para Ele. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser entronizado em minha adoração. Vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinará, prostrados aos teus pés.
se sentar nesse momento. Irmãos, sabemos que a igreja está com grandes desafios financeiros. Tá? É necessário mais do que nunca a gente ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E não só ofertas, uma simples oferta, mas lançarmos, é tempo de lançarmos ofertas alçadas a Deus, para que possamos, né, continuar esse projeto, para que possamos continuar todos os demais projetos. Tá? Então você pode trazer o seu dízimo, você pode dizimar na casa do Senhor, trazer a sua oferta, mas faça com amor. Deus ama o que dá com alegria. É uma verdade. Cada vez que você lança, retorna a você. Toda vez que a gente lança, ele retorna. E quando Deus ele nos retorna algo, é algo fantástico. Você canta assim, ó. A tua palavra esconde. Pode trazer sua oferta. Guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei. E das tuas águas bebi. Para quê? Para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém, irmãos. Vamos ouvir as nossas crianças. Elas vão se apresentar agora. Há muito tempo atrás, Deus prometeu a Noé que faria chover sobre toda a terra. E sabe o que aconteceu? Deus foi fiel a Noé. Muitos convidaram, mas o papai do céu foi fiel com Noé. Ele profetizou a todos que o papai do céu sobre toda a terra ele faria chover, faria chover. Os dias passaram, todos zombaram, não acreditaram em Noé, mas papai do céu, por sua palavra, ele fez velar. Subiram as zebrinhas, as girafinhas, e dois bichinhos subiram pra dentro da arca ficar, pra não
não se afogarei. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. E a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. Muitos duvidarão, mas o Papai do Céu foi fiel com Noé. Ele profetizou a todos que o Papai do Céu sorria toda a terra. Ele faria chover, faria chover. Os dias passaram, todos zombaram, não acreditaram em Noé. Mas Papai do Céu, por sua palavra, ele fez ela. Subiram as nevinhas, as girafinhas, de dois em dois bichinhos subiram pra dentro da arca ficar, pra não se afogarem. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. A chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. E a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. E a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. Glórias ao Senhor. Esse aí é o nosso futuro, as nossas crianças. Gostaria de convidar o presbítero Gilson, que viesse aqui à frente, para orar pelo ministério infantil e agradecer pelos dízimos e ofertas que foram levantadas nessa noite. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse culto, e queremos, Senhor, te pedir uma bênção especial sobre a vida da nossa irmã, Senhor, que está à frente do trabalho das crianças, Senhor. Possa também estar abençoando todas essas crianças, Senhor, que estão aqui na tua casa, Senhor, colhendo do alimento, o alimento da tua palavra, o ensinamento da tua palavra, Senhor. Nos abençoe esse ministério tão importante na igreja, Senhor. Queremos também, nesse momento também, te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregues no teu altar, Senhor. Tu possa estar nos abençoando, Senhor, para que possamos estar cumprindo todos os compromissos, Senhor, que assumimos, Senhor, na compra do terreno, Senhor, que tu possa estar levantando mais dizimistas fiéis na igreja, Senhor, para que possamos, Senhor, estar cumprindo a nossa palavra, Senhor, o contrato que nós firmamos, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar o irmão Paulo, que vai louvar ao Senhor ainda nesse momento.
Eu quero cumprimentar os irmãos em Cristo. Vamos louvar o Senhor. A gente vem de um caminho tão difícil, né? E passamos por vários lugares, várias situações. Então eu queria que os irmãos louvassem ao Senhor comigo neste hino. Que o Senhor receba os nossos louvores. E o que se passou foi mais ou menos assim. Eu vim andando só, pisando pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. E a cada passo meu, a solidão me acompanhava, não tendo assim razão para seguir na caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Foi assim que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus,
Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar e fez chorar de emoção. Em Cristo me Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos estar agora passando a palavra para o reverendo João Maron, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Duque de Caxias, para que ele possa trazer, ele vai fazer a sua apresentação e trazer a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. Ouçamos a mensagem do Senhor. Boa noite, queridos. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom poder retornar aqui a esta casa. Acho que foi este ano que eu preguei aqui, irmã Edvânia. Foi, né? Parece que o tempo está voando, né, irmãos? Hoje eu vou alugar um pouco o tempo do reverendo Márcio, né, reverendo? Vai me ouvir um pouquinho, me aturar um pouco essa noite. E eu quero agradecer desde já a acolhida que os irmãos nos deram, ao reverendo Márcio por nos ceder o púlpito esta noite, ao presbítero Gilson pelo convite, a confiança do irmão, aos irmãos que me receberam, muito obrigado. Eu sou pastor da Terceira Igreja Presbiteriana em Duque de Caxias e por isso trago do meu conselho um abraço a toda a igreja, aos irmãos também ilustres conhecidos nossos, presbítero Jonas, irmã Edvânia, presbítero Itamar, sua esposa, e outros queridos irmãos. Deus muito abençoe a todos vocês. Amém? Vamos orar, queridos, antes de nós explanarmos a palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por este culto tão precioso, tão bonito, o qual nós temos prestado ao teu nome aqui neste lugar. Deus, nesse momento nós queremos ouvir a sua voz e por isso te pedimos, ilumina, pois, o teu povo, a fim de que eles possam compreender a tua palavra. Ó Espírito Santo, Deus, Senhor, ilumina, pois, o teu povo, tu que inspiraste os autores bíblicos para escreverem esse texto tão precioso e maravilhoso neste dia que nós nos lembramos da tua palavra. Que o Senhor Deus fale aos corações dos teus filhos nesse momento. Assim eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, eu pensei de que hoje seria o aniversário da UPH, né? Mas pelo que eu entendi é um culto que a UPH presta a Deus. Da mesma forma, não seria diferente se assim fosse aniversário. Não esqueci de você não, viu, presbítero Luciano? Um abraço para o senhor aí, viu? E deixa eu me apresentar também a minha mãe, né? Não é minha irmã, tá, irmãos? Ela é minha mãe, tá bom? Fica de pé, irmã Andréia Maron, para todos te verem, tá bom? Não é minha irmã, viu, irmãos? Não confunda, é minha mãe, por incrível que pareça, tá? Então você vai abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no último capítulo, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos, sendo que o Natan me disse para eu ficar à vontade. Eu falei, você tem certeza que você vai falar isso para mim? Vocês trouxeram um travesseiro, está pronto aí para fazer uma vigília, né? Os torcedores do Fluminense aí estão nervosos, né, irmã? Jonas é vascaíno, né? Misericórdia. Se casar hoje, alguém vai dormir no sofá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Palavra do Senhor nosso Deus.
Nós hoje, nesta noite, queremos meditar a respeito de um tema muito importante, que é liderança com amor. Homens que lideram com amor. Nós temos enfrentado nos nossos dias algumas perspectivas muito equivocadas com relação ao papel de cada membro da família, até mesmo o papel da própria família na sociedade. Vocês que trabalham em escola, ou pessoas que estão cursando a universidade, ou já frequentaram a universidade, devem ter ouvido falar a respeito da desconstrução da família. Então, na sociedade pós-moderna, diluída, enfraquecida, nós temos um papel masculino sujeito a uma subordinação social. Nós temos mulheres que atuam como se fossem homens e crianças que se tornaram donas dos seus lares. Não é difícil de ver famílias, influencers, na internet falando assim: na minha casa quem manda é meu filhinho, né? Na minha casa quem manda é Pedro. Aí você pensa que a mulher está falando do marido, mas ela está falando do filhinho dela. É o Pedrinho que manda dentro de casa. Ele que dita as normas. Ele quem vai dizer a hora de acordar, a hora de dormir, o cardápio que vai ser oferecido no almoço e no jantar. Essa é a sociedade pós-moderna. Só que, ao contrário também do que muito já se pensou a respeito do papel do homem no lar, a palavra do Senhor, ela não traz uma figura machista. Ela apresenta a figura do homem como aquilo que a gente costuma chamar de macheza, talvez, mas nunca machista. O que é uma pessoa machista, né? Aquela pessoa que trata, o homem que trata a mulher como um objeto do seu uso, como uma escrava. A Bíblia jamais trouxe essa perspectiva. Pelo contrário, os próprios escritos do apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai nos dizer que o homem, o marido, deve se entregar pela sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E é por isso que quando o apóstolo Paulo conclama essas características que nós vamos avaliar aqui nesse texto, ele conclui o texto dizendo que os homens devem portar-se assim com amor. Tudo deve ser feito com amor, assim como Cristo Jesus fez por cada um de nós. Então, a perspectiva bíblica é sim da liderança do homem, junto com a sua esposa e os seus filhos, para darem continuidade àquilo que eles constroem, seja na família, na igreja e na sociedade. E como que a gente consegue perceber o reflexo dessa inversão de valores? Nos dias de hoje, muitas famílias são guiadas apenas pela esposa. O homem se casa, eles têm filhos, a mulher se separa do marido, e ela leva os seus filhos com ela, e então ela dá continuidade à condução familiar. Na igreja, nós temos um número expressivo de mulheres sendo ordenadas, diaconisas, presbíteras e bispas. O cargo mais importante da igreja anglicana, que é o bispo da cidade de Canterbury, está ocupado hoje por uma mulher feminista que nega todos os valores da fé que nós pregamos. Todos. Defende a união homoafetiva, defende a transição de gênero, e entre outras coisas. Então, na igreja, nós também temos essa inversão. Homens cada vez menos desejosos de ocupar os cargos e responsabilidades de liderança, e mulheres cada vez mais dispostas a ocuparem esses cargos e sendo, então, eleitas, ordenadas, consagradas, como você preferir chamar. Na sociedade, nós também temos visto esse surgimento de mais mulheres liderando as suas empresas, liderando também na questão política e em outras áreas. Não que isso seja um problema, mas a gente precisa entender de que o nosso Deus, Ele nos chamou, ainda que não seja um problema de imediato. É estranho de ver
que homens não têm se colocado na posição de ocupar cargos de liderança na sociedade também. Por isso, hoje, eu quero apresentar a vocês esse texto que nos fala a respeito de homens que lideram com amor e como nós podemos encontrar na palavra de Deus os princípios bíblicos dessa liderança. No versículo 13, então, Paulo ele começa a chamar os homens à vigilância. Sede vigilantes. Esse chamado de Paulo à igreja de Corinto se dá porque, naquela igreja em específico, havia uma influência muito grande de cosmovisões filosóficas, teológicas estranhas. Toda vez que você vê Paulo trazendo alguma argumentação teológica dentro da carta aos Coríntios, seja a primeira carta, seja a segunda carta, vocês vão perceber que Paulo está refutando algum tipo de comportamento errado. Por exemplo, os coríntios gostavam de elencar lideranças para que eles pudessem seguir de maneira autônoma. Aí você vai ver alguns dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Outros supervalorizavam a ideia do discurso, né? Para que uma pessoa fosse considerada forte, firme, sagaz, como eles diziam, era necessário que ela tivesse o domínio da oratória, que era supervalorizada nos tempos em que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, por exemplo. Don Carson, comentando a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer de que havia uma tendência de se atribuir qualidades e valores espirituais demasiados às pessoas que tivessem o dom da oratória. Então, por isso que Paulo vai escrever o capítulo 12, o capítulo 3, o capítulo 14, para explicar a relação dos dons espirituais e a valorização do dom de profecia em detrimento do dom de línguas. Hoje, é muito valorizado o dom de línguas em muitas igrejas. Mas o apóstolo Paulo, ele supervaloriza o dom de profecia, que é de anunciar a palavra de Deus, porque com o anúncio da palavra de Deus, as pessoas podem compreender aquilo que o Espírito Santo está então falando. Então Paulo fala, sede vigilantes. É um chamado para que eles possam olhar para tudo que ele já disse anteriormente, a respeito dos dons, a respeito do amor, a respeito da liderança, a respeito da generosidade, para que eles então, percebendo estas coisas sob um viés bíblico, eles possam então se consagrar a Deus. Sede vigilantes, é estar atento, alerta, à espera, pronto para o combate. Essa é a ideia. Então, tudo aquilo que Paulo disse até aqui, todas as correções, todas as afirmações, todas as inserções, Paulo está falando, sede vigilantes, prestem atenção a tudo o que eu falei com vocês até agora. A segunda orientação de Paulo, permanecei firmes na fé. Apesar de estar relacionada com a primeira afirmação, essa ideia ela está mais concentrada nos próprios ensinamentos de Paulo. Paulo ele diz assim, eu tenho direito sobre vós. Em muitas cartas, escrevendo, por exemplo, a Filemão, Paulo diz isso, eu tenho direito sobre você. Eu posso mandar em você, apesar de não tomar deste direito para fazê-lo. Mas isso me compete porque eu sou apóstolo dos gentios. A igreja cristã, ela não é fundamentada em opiniões alheias com relação à Sagrada Escritura ou à nossa história, mas ela é fundamentada pela forma como os apóstolos de Jesus interpretaram o Antigo Testamento e produziram o Novo Testamento, e assim conduziram a igreja no Evangelho de Jesus Cristo. Então, a autoridade da igreja, ela vai até onde o Evangelho vai. Ninguém pode diminuir o Evangelho, ninguém pode aumentar, alargar o Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem que nos ensina que nós temos um Deus que se fez carne, que habita entre nós, que nos ama, faz resplandecer a sua luz, nos ilumina, nos enche, nos salva. Nada além disso, nada menos do que isso. Então nós, cristãos, precisamos permanecer firmes na fé. Você está firme na sua fé? Você tem lido a sua Bíblia constantemente?
tem se dedicado ao aprendizado das Sagradas Escrituras, hoje é o dia da Bíblia, por exemplo. Você se lembrou durante o ano de 2025 de ler a tua palavra? Você também estabeleceu a leitura bíblica como uma prioridade para o ano de 2026? Se você não fez isso, eu te faço um convite. Faça, porque é maravilhoso poder debruçar nas Sagradas Escrituras e encontrar nela o consolo, o conforto, a exortação, o ensino, o aprendizado que elas têm para cada um de nós. Então nós não podemos substituir esta firmeza por nossas opiniões, por interpretações e elucidações particulares, e nem modificar a palavra do Senhor antes de permanecer firmes. Irmãos, é muito mais simples, é muito mais fácil. Às vezes, nós, ansiosos que ficamos, principalmente na liderança da igreja, né? O que nós vamos fazer? Como vamos chamar a atenção do povo? Como será que a gente precisa pintar a parede de preto, colocar bandeiras, fazer festas, eventos, e entre outras coisas para chamar a atenção das pessoas? E às vezes, nós nos esquecemos de olhar para aquilo que Deus já nos deu. O coração do homem é o mesmo. Na criação com Adão, na redenção com Cristo, na consumação nos últimos dias, o coração do homem é o mesmo e precisa ser alcançado pela mesma mensagem de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e de que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Por isso, permaneça firme na tua fé. Quando novidades surgirem, doutrinas novas, coisas novas, começarem a surgir ao redor da igreja, firme seus passos na palavra do Senhor. Essa é a recomendação de Paulo. Permaneçam firmes na fé. Os coríntios tinham essa característica de estarem vacilantes. Uma hora muito firmes, uma hora muito constantes, daqui a pouco muito inconstantes. Estavam em brigas, divisões, dissoluções. Um queria ouvir a palavra apenas de um, outro só de outro. Um só via salvação em um grupo, o outro só em outro. Sectarismo, separação, divisão. Irmãos, lancem tudo isso fora. Permaneçam firmes na fé em Cristo. Terceira e quarta recomendações do apóstolo Paulo. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. É um chamado para encontrarmos forças em Deus para continuarmos. E isso o apóstolo Paulo faz tomando uma atitude muito próxima daquilo que nós temos no Antigo Testamento. Nosso Deus, quando chamava alguém, e aquela pessoa dizia assim, olha, eu não estou pronto para isso não. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te chamou para fazer algo, você não está pronto. Eu não estou pronto. Ninguém está pronto. Porque a obra não é nossa, a obra é dele. Quando ele chama Moisés, Moisés responde para ele, eu não sei falar. Eu, que matei um egípcio, saí foragido do Egito para não ser preso, para não ser morto. Eu que abandonei a realeza do Egito, que não tenho coragem para falar em público, que vivo pastoreando ovelhas no meio do deserto, eu vou libertar a nação de Israel, os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu vou fazer isso? E o nosso Deus diz para ele, não se preocupe, eu vou providenciar isso para você. O teu irmão Arão será o teu profeta. Você será como Deus. E o teu irmão Arão será o seu profeta. Se você não sabe falar, o seu irmão sabe. Mas eu vou usar você, sim, simples pastor de ovelhas, para libertar o meu povo. E depois de 430 anos de escravidão, Deus usou aqueles homens poderosamente para destruir a confiança que os egípcios tinham em seus deuses e libertou miraculosamente o seu povo, conduzindo soberanamente pelo deserto até que finalmente eles chegaram em Canaã prometida. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que a mensagem da cruz também é uma loucura. Porque os coríntios, se eram judeus, eles achavam um escândalo, mas os outros achavam que era loucura. No versículo 22 do capítulo 1 diz,
Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que Paulo diz isso? Se você for conversar com qualquer pessoa que não tem um coração convertido e que não consegue compreender as coisas de Deus, para elas é loucura imaginar que um Salvador foi salvar o seu povo morrendo num pedaço de madeira lá na Palestina da Judéia. Essas pessoas não conseguem entender isso. Mas peraí, eu tenho que me converter a um homem que morreu e que a vitória dele foi estabelecida numa morte de crucificação? Vocês creem no homem pendurado no madeiro? Porque a pregação é o Cristo crucificado. Nosso Senhor não está no madeiro, mas a pregação é Cristo no madeiro nos salvou. E para as pessoas que não são capazes de compreender isso, é loucura. Mas aí você olha para isso e fala, Senhor, como eu vou conseguir fazer com que as pessoas pensem, creiam na tua palavra e no teu Cristo? E Deus vai dizer, não é você que tem que fazer isso. Quem abre o coração, os ouvidos, os olhos, não é você, sou eu. Martinho Lutero dizia que nós só temos a capacidade de levar a palavra aos ouvidos dos homens. Mas Deus é aquele que é capaz de tomar dos ouvidos e fazer descer para o coração. É assim que Lutero acreditava. Quando reclamaram com Lutero das reformas ou das transformações que a sociedade alemã sofreu depois do movimento reformado, ele disse, eu não fiz nada. A palavra de Deus que fez tudo. Eu não fiz nada. A palavra de Deus estava como um leão enjaulado. Eu só abri a jaula e o leão saiu para devorar tudo que não presta. Então, se alguma reforma acontece, se alguma transformação acontece, se alguma melhoria acontece na igreja, não é através da liderança, não é através, em última análise, das pessoas que estão à frente do trabalho, mas é do Senhor e da sua palavra. E é por isso que o Senhor Deus nos chama a sermos, então, fortes, a nos comportarmos varonilmente, fortalecidos. Em Deuteronômio 31, 6, 7 e 23 diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhe prometi, e eu serei contigo. Veja que Deus não colocou na sabedoria de Moisés, nem na força dos braços de Josué, a capacidade da vitória do povo de Israel, mas pelo fato de Deus estar com eles, é que eles foram vitoriosos, venceram povos guerreiros, homens preparados, forjados na batalha. Aquele povo de Israel que sai do Egito, que era um povo escravo, sem conhecimento estratégico nenhum, venceu pelo poder de Deus e se consolidou no meio de Canaã prometida. Não somos nós, irmãos. Por isso aquela ideia dos homens que querem ser dominantes pela expressão da força, né? Hoje em dia tem aí um movimento da masculinidade, aí você tem aqueles homens que sobem montanha e querem ser caçadores e portarem armas e mostrarem a sua braveza e de que eles são muito fortes e são poderosos. Irmãos, não é isso. Você pode ser assim se você quiser, mas a questão não é essa. Portar-se varonilmente não é ter uma imagem amedrontadora, mas é ter a coragem de fazer aquilo que Deus quer, de olhar para os desafios que estão adiante e vencê-los pela fé. Quando Paulo elenca as armas da batalha cristã, ele não coloca nada relacionado à aparência física, ao porte genético, ao crescimento muscular, não, mas coloca a palavra de Deus, a oração, a fé, a vigilância,
o comportamento sadio, que se comporta com respeito e firmeza, sim, mas acima de tudo está firmado em Deus. É essa coragem que Deus quer para cada um de nós. A coragem e o fortalecimento em Deus estão relacionados à obediência também à sua palavra. Não adianta tentar vencer o mundo com os argumentos do mundo. Não é assim que nós agimos, mas é pela palavra do Senhor. Veja o que diz o livro de Josué, no capítulo 1, do 6 a 9 e o 18. São repetições de palavras parecidas com as que lemos, mas veja só. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, não é para fazer o que te der na telha, o que você achar que deve ser feito, mas aquilo de acordo com a palavra que você recebeu de mim através do meu servo Moisés. Para que dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, se você agir assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo que lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Esse é o padrão da coragem. A coragem de quando as situações inflamadas aparecerem, tivermos a capacidade de invocar a palavra do Senhor como testemunho firme e fiel no meio de uma geração perversa. Tudo aquilo, vejam só, entendam isso, tudo aquilo que a sociedade espera de nós enquanto igreja é que demos uma resposta tão ruim, tão má, tão maléfica, tão cheia de ódio e de raiva, assim como eles dão a cada um de nós. Tudo o que a sociedade ímpia e perseguidora da igreja espera da igreja é que ela se torne tão baixa e tão vil quanto ela é. É por isso que o Senhor Jesus nos instrui a não devolver ao mundo as coisas da forma como o mundo nos dá. Quando Jesus vai dizer, te esbofetearam numa face, dê a outra. Te pediram a túnica, dê a capa. Te pediram para andar 1 milha, ande 2. É nesse sentido, porque o mundo não espera esse comportamento de ninguém. Eles querem que quando você receber o tapa, você devolva. Recebeu a ofensa, eu devolvo. Não volto com ofensa para dentro da minha casa. É esse o comportamento que o mundo espera. O mundo espera que você diga, eu dou, como diz um ditado horrível que tem por aí afora. Eu dou 1 boi para não entrar numa briga e 2 para não sair de uma. É isso que o mundo quer ouvir de você. Mas quando essas coisas aparecerem, essas situações aparecerem, a coragem que nós devemos ter é de nos levantarmos como aqueles que vão anunciar a palavra do Senhor que quebra estas barreiras. O que venceu os gigantes de Canaã foi a palavra de Deus. O que venceu a idolatria em Canaã, a palavra de Deus. E todas as vezes que Israel se desviou da palavra de Deus, se tornaram idólatras. E foram dominados por outros povos. O segredo não está em responder à altura ao que o mundo quer. O segredo está em nos mantermos firmes e fiéis à palavra de Deus, que espera essa resposta de cada um de nós. A coragem e o fortalecimento em Deus estão relacionados à vitória contra os inimigos. Ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer, segundo o livro de Samuel, capítulo 10, 12. Segundo o livro das Crônicas, 32, 7. Sede fortes e corajosos, não temais.
Nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele, né? Como nós costumamos dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a coragem e o fortalecimento em Deus também estão relacionados a uma posteridade firme. O conhecimento não pode terminar em nós, você tem que ser passado para frente. As novas gerações. As crianças cantaram aqui lindamente sobre o Senhor. E nosso irmão disse muito bem, no futuro, eles serão os líderes da igreja. Eles serão futuros presidentes de UPH, presidentes da SAF, de UMP, de UCP, de UPA. Eles são, sim, mas até mesmo hoje já fazem parte do reino de Deus, no sentido de que já recebem hoje a palavra do Senhor e precisam ser ensinados a guardá-la. Veja o que diz, primeiro livro das Crônicas 22:13. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Veja que interessante, quando você lê os escritos e as obras de Salomão, você percebe que ele fez muito mais do que Davi. Você não acha que Davi gastou e investiu muito tempo com aquele menino? Ensinando a ele os princípios de ser um bom rei, de ser um bom homem, um bom chefe de família, de ser um poeta do Senhor, de ser alguém que está interessado na palavra de Deus. Salomão era um grande conhecedor da palavra do Senhor. Apesar dos seus erros no final de sua vida, durante o seu reinado, ele foi muito próspero e vitorioso, porque Deus estava com ele. E a gente percebe esse desejo de Salomão pelo Senhor, quando o Senhor pergunta para ele, o que você quer de mim? E ele pede, Senhor, me dê sabedoria. Não as riquezas. Qualquer rei, médio que fosse, iria pedir a Deus, me dê domínio e vantagem sobre meus inimigos. Me dê um exército poderoso e invencível. Me dê uma economia que não falhe, que não quebre. Consolida o meu reinado sobre o mundo. Mas Salomão não. Ele sabia que tinha alguma coisa muito maior e muito melhor, que poderia conduzi-lo até essas outras coisas, mas que era muito superior. A palavra de Deus. E é interessante que hoje, essa nova masculinidade que surge, vitoriosa, prepotente, insubordinada, o que ela ensina você a ser? Você tem que ter uma aparência perfeita, ter um carro do ano, muito poder e muito dinheiro, para que as mulheres se sujeitem aos seus pés. Aí eles tentam até romantizar isso, e falam assim, você tem que ser o jardineiro que prepara o seu jardim florido para atrair as mulheres, como se elas fossem abelhas atrás do pólen para produzir o mel. Olha que coisa linda. Tão antibíblico, tão herético, tão bobo, tão infantil é essa afirmação. Porque isso não tem nada a ver com a masculinidade ensinada pela Bíblia Sagrada. Homens devem ser responsáveis, sim, se cuidarem, mas isso não é o fim último. O fim último é servir ao Senhor, adorá-lo, glorificá-lo e ensinar a posteridade de que devem fazer a mesma coisa. Esse é o seu trabalho. No versículo 14, Paulo vai aplicar o amor à ação. Todos os vossos atos, ou seja, tudo que eu falei, tudo isso, seja feito com amor. Não é o propósito de engrandecer o nosso nome, não é o propósito de enriquecer, nem de nos tornar famosos pelo mundo, não. O propósito é fazer isto com amor, assim como Paulo nos ensina, lá no capítulo 11, capítulo 13, melhor dizendo, de 1 Coríntios, quando ele nos ensina que o amor, sendo o dom supremo, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é o amor.
Esse é o amor verdadeiro. Não o amor que os coríntios estavam acostumados a fazer. Não aquele amor que coloca o poder e a influência acima das pessoas. Não o poder que sobrepõe uns aos outros, mas o amor que envolve todos nós em um só propósito de servir a Deus. Em uma liderança que é composta, que é firme, que tem ajuda, que tem apoio, pois foi assim na criação. Quando Deus criou Eva da costela de Adão, estava dizendo a Adão o seguinte: ela não é superior a você, não tirei ela da tua cabeça. Não arranquei a tua mulher do topo da tua cabeça, do escalpo da tua cabeça, não. E nem ela é inferior a você, porque não arranquei ela da sola do teu pé. Mas eu fiz a tua esposa do teu lado, para ser a tua ajudadora, para ser a tua companheira, para te orientar e auxiliar nas tomadas de decisão que você vai tomar na sua vida, para tornar o teu fardo mais leve, para tornar a tua vida mais alegre, mais feliz, mais tranquila na minha presença. Portanto, o homem não é superior no sentido da raça humana ou da criação à mulher, não. O homem é superior na decisão, na liderança e na responsabilidade. Mas não é que a mulher seja inferior, ela é submissa. E ela faz isso em amor, por amor ao seu marido. Ela se faz submissa. É por isso que Paulo escreve aos Efésios e diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Nosso Cristo não se entregou por nós? Ele não nos amou? E não conquistou para nós tudo aquilo que precisamos? Você tem outro Salvador? Você tem outro esposo que não seja Jesus Cristo? Nós não temos. Nós somos fiéis e somos submissos a Ele enquanto nosso cabeça. Mas isso não significa dizer que o amor que nós temos por Ele é inferior, é desprovido, com relação ao amor que Ele também tem por nós. O amor dele é mais perfeito, puro, santo, sem mácula e sem interesse. Mas também nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então essa é a relação. Fazer tudo isso por amor. Ame a sua esposa, sua família, ame seus filhos, ame o seu trabalho, ame tudo que você fizer, então encontrará o propósito para a sua existência. Eu quero aplicar esse texto rapidamente, a hora já nos cobra. São 3 pontos aqui que nós aprendemos com esse texto. Na liderança do lar, o homem toma a dianteira para pastorear a sua família, com oração, com a leitura bíblica, com o culto familiar. E se nós tivermos famílias pastoreadas dentro dos seus lares, a igreja só tem a ganhar. Uma vez eu estava na 25 de agosto e era um culto de estudo bíblico. E um rapaz, não era membro da igreja, ele estava visitando, ele me perguntou assim: pastor, o meu filho não consegue parar dentro da igreja, ele não gosta, eu não sei o que eu faço. Aí eu perguntei para ele: você faz culto doméstico? Aí ele: faço. Aí eu perguntei: seu filho participa? Ah, ele fica com a gente. Não, mas ele participa, ele ora, ele lê a Bíblia, ele canta. Ah, não, isso ele não faz. Eu falei: então, ensina o teu filho isso. E ele vai entender que no momento que papai e mamãe estão reunidos, é momento de prestar atenção, de adorar, de louvar, de bendizer o Senhor, de pregar ou ouvir a palavra. Então, quando a igreja é pastoreada dentro de casa, ela tende a ser forte também quando ela está reunida na igreja, porque há propósito nessa reunião. Nos dias de hoje, muitas pessoas não conseguem sentar por meia hora, 1 hora para ouvir uma palavra, mas elas conseguem ter todo o tempo do mundo para passar horas e horas no telefone, conversando, mandando mensagem, assistindo vídeo, jogando, etc. Queridos, pastoreiem a sua família, e aí o trabalho de pastorear a igreja será mais fácil. Homens lideram em suas igrejas também. Nós temos a nossa igreja uma liderança masculina. Não é uma liderança machista, mas é uma liderança bíblica. Porque os 12 patriarcas eram homens. Os 12 apóstolos eram homens.
Os 6 diáconos eram homens. Então nós temos a ordenação masculina. Não significa, porém, que mulheres não trabalhem. Lídia, vendedora de púrpura, trabalhava muito. Dorcas trabalhava muito. Febe trabalhava muito. Príscila trabalhava muito. Mesmo sem serem apóstolas, presbíteras ou diaconisas. Há trabalho para todo cristão. Mas o homem, ele lidera no lar, ele lidera na igreja pelo exemplo. Ele ora com a igreja, pela igreja, com um culto bíblico e com doutrinas que são ensinadas no dia do Senhor, como o que pela graça de Deus estamos fazendo hoje aqui esta noite. O que nós estamos fazendo aqui esta noite? A repetição daquilo que é feito desde o dia da criação. Nós oramos, falamos com o nosso Deus fala conosco, nos ensina e nos instrui a viver melhor. Então nós temos a responsabilidade, enquanto lideranças da igreja, de colocar isso para frente e em execução na casa do Senhor. E em terceiro lugar, homens também são chamados a liderarem na sociedade, fazendo leis justas, obedecendo à Constituição do nosso país, sendo fiéis com uma pregação fiel e firme e justa para formar uma sociedade mais justa. Você acha que a sociedade brasileira hoje é uma sociedade justa? O Brasil foi eleito o 7º país mais perigoso do mundo. 7º país mais perigoso do mundo. O estado do Rio de Janeiro deve ser o estado mais perigoso do Rio de Janeiro, do Brasil. Mas eu acredito que se nós orarmos pela nossa nação e não desistirmos, como muitos dizem assim, não, nós temos que desistir diante dos infortúnios, temos que conviver com a criminalidade, aceitar o roubo, aceitar a corrupção. Não, irmãos. Em nome de Jesus, muda essa perspectiva. Ore pelo seu bairro, ore pela sua rua, ore pela sua cidade, pelo seu prefeito, pelos seus vereadores, pelo seu governador, pelo seu presidente, pelos seus ministros, para que Deus faça do céu a sua justiça descer nesse país e mudar a nossa história. Eu fiquei admirado quando vi o presidente, é de El Salvador, né, aquele Bukele, quando ele disse que o trabalho começou com oração, porque havia naquele país uma seita satânica que fomentava aquele comportamento daquele país que era considerado o mais perigoso do mundo, e hoje é o país mais seguro da América, quem sabe, do mundo. Mas começou com oração. E quem puxou isso foram os líderes daquela nação. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul vivem realidades completamente diferentes. Mas na Coreia do Sul, eles oram constantemente, oram pelas madrugadas, né, irmã Edvânia? E lá a oração da madrugada ela é praticamente institucional. Então, diante das calamidades, temos que orar e crer que Deus vai mudar, sim. Ele vai transformar, sim. Ele pode nos dar parlamentares fiéis, sim. Ele pode nos dar um presidente honesto, sim. Ele pode nos dar um Senado firme, sim. Ele pode nos dar juízes justos, sim. Se nós orarmos e confiarmos de que Deus é capaz. Igreja do Senhor, igreja central, dobre seus joelhos. Eu sei que vocês já fazem isso, mas continuem dobrando os seus joelhos e orando por esta nação. Tomem dianteira nisso e veremos, com a graça de Deus, se Ele não voltar para nos buscar, uma sociedade mais justa, mais firme, mais segura, mais desenvolvida, mais honesta, com todas as pessoas, de todas as classes e origens, participando na construção de uma nação gloriosa. É isso que nós queremos ver. Então percebe como princípios simples nos ensinam grandes coisas, e que a masculinidade não precisa ser tóxica e nem frágil para exercer o seu papel? Basta que tenhamos o olhar atento à palavra do Senhor, à ordem de Deus, à oração, a liderar em casa, na igreja e na sociedade. E o Senhor Deus faz a sua obra, porque ela não é nossa, ela é dele.
Que Deus abençoe vocês, abençoe a união de homens presbiterianos aqui da Igreja Presbiteriana Central, abençoe o conselho dessa igreja na presidência do reverendo Márcio Éger e todos os irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças nós te damos por esse momento de reflexão bíblica, por esse momento em que a Tua palavra foi pregada e exposta diante do Senhor. Ó Deus, que possamos ver o desenvolvimento e o aparecimento de lideranças firmes, não baseadas em si mesmas, na força do próprio braço, no poder do próprio conhecimento, no alcance da influência política, não. Lideranças orientadas pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, lideranças que sejam capazes de encontrar no Senhor a direção, o conforto, o segmento para a vida. E que nós, Senhor, não sejamos como muitos dos coríntios foram, colocando, Senhor, nas qualidades humanas tão somente a percepção e a segurança do futuro, mas que nós olhemos para aqueles grandes exemplos bíblicos de heróis da fé, que não vendo, crendo no Senhor, tão somente obedeceram à Tua voz e foram prósperos. Ó Senhor, nos ensina esses preceitos. Não permita, Senhor, que o mundo e a sua vã filosofia nos afetem, mas que verdadeiramente encontremos no Senhor acalento, conforto e direcionamento para a nossa vida. Assim nós oramos, assim te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber, quão insondáveis teus juízos e teu caminho. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória,
Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos primeiro agradecer a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor, por ter deixado a sua igreja para estar conosco também, trazendo da palavra do Senhor, compartilhando conosco nessa noite. Estamos felizes, nosso irmão César está conosco, se recuperando, graças a Deus, em casa novamente, Deus abençoe. Pedir oração também pelo Jorge. Jorge é irmão da nossa irmã Alexandra, tem passado por um problema muito difícil de saúde. Lembre-se do Jorge em suas orações. Vamos estar intercedendo pela vida do Jorge. Se você não lembrar o nome, lembra da nossa irmã Alexandra, tá bom? Irmãos, queremos também agradecer a todos que trabalharam para a realização do nosso almoço no dia de hoje. Foi uma bênção, nós vendemos mais de 150 refeições, atingimos a nossa meta, que eram 150. Queremos agradecer os irmãos que trabalharam fazendo, os irmãos que doaram e compraram, os irmãos que doaram, compraram e venderam, os irmãos que compraram e não vieram pegar. Queremos agradecer a todo mundo que, de alguma forma, participou e colaborou com a igreja. Quero reiterar o nosso pedido para que você que é membro da igreja faça o seu cadastro como ofertante mensal. Nós temos hoje 24 pessoas inscritas. Queremos que os membros da igreja se inscrevam. Grande parte desses inscritos não são membros da igreja e queremos que você, não importa o valor, não é a questão do valor, é você estar colaborando com a aquisição desse imóvel. Não importa a quantidade, mas é o compromisso que você assume diante da igreja de um pedacinho, de uma parcela. Você está contribuindo para a compra desse imóvel, pagar as prestações. Alguns irmãos estão tendo dificuldade com relação ao link. Nós temos uma ficha cadastral lá atrás. Se você está com dificuldade em preencher o link ou acessar o link por causa do celular, nós temos a ficha física ali, você pode preencher, entregar para mim, para a Edivânia, para o Jonas, tá bom? Mas participe. Nossa dinâmica semanal, os irmãos, amanhã a nossa reunião de oração, online, pelo Facebook, 7h30, terça-feira pela manhã a nossa reunião de oração, quarta-feira o estudo da palavra. Próximo domingo já é o domingo que antecede o Natal, chegamos ao final desse ano. E nós, como de costume, vamos ter o culto de celebração de Natal no domingo, que é dia 21, se eu não me engano, e também na quarta-feira, que é dia 25. Então venha. Se você for viajar, venha domingo. Se você não for viajar, venha no domingo e venha na quarta-feira. É quinta, dia 25 é quinta. Vamos estar celebrando o Natal. Então não teremos o culto na quarta, teremos a nossa celebração de Natal na quinta-feira, às 19 horas. Tá bom? Então, e dia 31, irmãos, nosso encerramento do ano será às 19 horas, como sempre. Faremos de 19 às 22, para que você quiser passar com a sua família, você possa ter tempo de chegar até a sua casa ou a casa dos seus familiares para a virada de ano, tá bom? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos, agradecendo ao Senhor por essa noite, pela sua palavra. Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Logo após, o pastor Maron vai estar impetrando a bênção. Tríplice amém. Estaremos assim encerrando o nosso culto. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo Consolador, esteja sobre cada um de vós hoje e sempre. Todos digam...
Irmãos, um último aviso, temos cantina, estrogonofe, R$10, leve uma quentinha para casa, você pode comer aqui, abençoe a igreja.